às vezes é difícil querer e não ter, sonhar e não saber. Não saber se o meu sonho é teu sonho, Senhor. Não saber se o meu sonho é teu querer. Como não pensar em provas se eu vivo provado? Todo dia sou tentado a pecar. E como ter acesso a ti, Senhor? Pois o desânimo tem sido meu sabor, e às vezes penso vai ser o meu fim. Mas quando eu vejo pela fé Moisés tocando ao mar e o mesmo se abrindo, esperança surgindo. Mas quando eu vejo pela fé Moisés tocando ao mar e o mesmo se abrindo, esperança surgindo. Toque ao mar e você vai ver um milagre acontecer. Toque ao mar e você vai ver os seus sonhos realizar. A bênção de Deus pra ti é. Creia, irmão, aumente sua fé, que Deus vai agir é agora. Tome posse da tua vitória. Teus sonhos, tua vida, tua casa, tua família está nas mãos de Deus. Estamos no ar com o programa Conexão Ágape, um programa oficial do Departamento de Casais Ágape da Assembleia de Deus em Joinville, que tem como presidente o nosso pastor Sérgio Melfior, como coordenadores do Departamento de Casais, pastor Rogério Gravieski, doutora Raquel Gravieski, e na apresentação estou eu aqui, pastor Marlon, ao lado da minha esposa Michele, nós que formamos a dupla Marlon e Michele. Estamos hoje aqui com mais uma oportunidade de apresentar o programa e contando com a sua participação. Você que está chegando agora pode compartilhar esse projeto Conexão Ágape, que é uma aliança com você. Você do canal do YouTube, você do Facebook da EADIO ou através da simplesmente diferente 107,5. Quero deixar um abraço aqui para o pastor Aloysio Lucas, que é o diretor artístico da rádio 107,5 FM, e também ao pastor Eliseu Melfior, irmã Janaína Melfior, e a todos os pastores e líderes que estão conosco na audiência. Eu quero cumprimentar a minha amada esposa, Michele, com a paz do Senhor e perguntar, você está feliz? Paz do Senhor, meu amor, com toda certeza. Paz do Senhor a todos que estão acompanhando essa programação que todas as quartas-feiras vai ao ar a partir das 22 horas. E você pode nos ajudar a fazer com que essa programação chegue ainda mais longe. Então, compartilhe essa live, marque alguém especial para você e também compartilhe o link aí do canal do YouTube. Gente, estamos com a presença hoje dos nossos amigos Osiel, da dupla Osiel e Daiane, e a Daiane também, esse casal de amigos que vão nos ajudar a falar sobre reciprocidade. Falamos na primeira semana com o nosso coordenador e nossa coordenadora sobre a valorização. Foi a primeira noite, o primeiro dia que falamos sobre a reciprocidade. Falamos da importância da gente entender a valorização. Na segunda semana dessa série de 3 mensagens, falamos com a dupla Erasmo e Aline e falamos a respeito daquilo que pode estar sendo um instrumento na mão do inimigo do casamento, que é o comodismo. A questão da rotina que o casal, se não cuida, começa a não notar que isso está acontecendo
e é um grande impedimento para a reciprocidade. E hoje vamos falar com esse casal abençoado sobre a decepção que muitos casais sofrem, Osiel e Daiane, e isso pode estar sendo um grande impedimento para a reciprocidade no casamento. A paz do Senhor, Osiel, a paz do Senhor, Daiane, sejam muito bem-vindos. Paz do Senhor, pastor Marlon, alegria de estar mais uma vez na programação Conexão Ágape. Paz do Senhor, pastora Michele e também minha esposa, né? Alegria de estarmos aqui participando mais uma vez dessa linda programação. Cumprimentando a todos os ouvintes da Rádio 107 e todos que estão participando aí nas redes sociais também, que estão assistindo. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Paz do Senhor, irmã Daiane, seja bem-vinda. A paz do Senhor, pastor Marlon, Michele. A paz do Senhor a todos que estão ligadinhos conosco. A paz do Senhor a todos os coordenadores que trabalham junto conosco, né? Que bênção! Estamos então nessa série de 3 mensagens falando sobre reciprocidade no casamento. E falamos a respeito do livro de Lucas, capítulo 6, versículo de número 31, que quero ler novamente nesta oportunidade. Que diz assim: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Este versículo, dupla Osiel e Daiane e Michele, nos faz entender que se nós queremos que as pessoas façam alguma coisa de bem para nós, depende muito da nossa decisão de agir primeiro. Falamos aqui com o pastor Rogério Gravieski e a doutora Raquel, que são os nossos coordenadores, a respeito de as pessoas entender que a valorização é muito importante, porque tem muitas pessoas que só valorizam quando perdem, quando não tem mais a esposa do lado, ou o marido, ou perde a confiança, ou perde o respeito. Então a perca muitas vezes dá para a pessoa, né, esse espanto, perdi, agora preciso resgatar. E a pessoa começa a querer demonstrar, né, o que ela sentia, o respeito, o carinho, e muitas vezes para algumas pessoas é muito difícil lidar com isso. Com a dupla Erasmo e Aline, falamos a respeito do comodismo. E quanto a gente aprendeu em relação ao comodismo, que lá no começo do casamento ou do namoro, a gente era motivado, né? Falava que amava, que queria fazer a pessoa mais feliz do mundo, que queria passar o resto dos dias ao lado dele e dela, e de repente a rotina tomou lugar, o comodismo tomou lugar, e a reciprocidade, que o significado é dar e receber, retribuir ações e palavras. E hoje vamos falar sobre a decepção. A decepção, irmão Uziel e irmã Daiane, que pode ser o desânimo ligado à decepção, um dos principais motivos para os casais não agirem, não se colocarem à disposição de se doarem um ao outro. E irmão Uziel, falando sobre a decepção, falando sobre o desânimo que pega os casais, alguma coisa que o marido muitas vezes fala para a esposa, ou um dia falou, né, ou deixou de fazer, uma palavra ou uma ação que pode ter trazido nesse relacionamento, para a esposa principalmente, um bloqueio. Como é que hoje, a gente analisando até essa pandemia, essa situação da valorização que falamos, e ligado ao comodismo, e agora falando sobre a decepção, como é que a gente lida com isso, irmão Ziel? E fala para os casais, e falar para os casais que essa decepção tem como ser tratada. Pastor Marlon, eu vejo, até porque nós temos 20 anos de casados, eu e minha esposa, né? E a gente já viveu muitas situações, e por que não dizer muitas decepções dentro do casamento, desejos e tantas outras coisas como você falou aqui, né? Mas a gente tentou sempre ser recíproco um com o outro, tentamos sempre entender um ao outro, e a reciprocidade é muito importante. Eu falava com alguém aqui até hoje à tarde sobre isso, principalmente sobre a reciprocidade, de um casal que está vivendo uma situação hoje. Por que não dizer que estão se separando? Por que não dizer que há um desapontamento entre eles? Há situações adversas no casamento deles. E a gente vê que o casamento deles está, bem dizer, acabando. E se a gente pudesse pontuar alguma coisa ali, poderia simplesmente, eu poderia dizer sobre essa situação, as decepções que aconteceram,
até porque a gente conhece o casal e a gente viu quantas coisas que aconteceram ali no casamento deles. Por exemplo, o marido quer dar uma volta com a esposa nunca quer sair com ele, entendeu? Então há decepções nessa área. Até se poderíamos falar de nós, eu trabalho o dia inteiro na estrada, por exemplo, estou trabalhando lá de motorista, estou no trânsito o dia inteiro. A minha esposa é do lar, está em casa todo dia ali, tranquila, mas está lá limpando a casa, naquela loucura ali. De repente eu chego em casa e quero ficar em casa. E a minha esposa quer sair de casa um pouco. Então há uma situação aí que, se nós não sermos recíprocos uns com os outros, né, um com o outro, a gente acaba causando inúmeras situações no casamento, principalmente decepções. Então, o que nós sempre conversamos e chegamos a um denominador? Poxa, vamos sair, então eu tenho que, às vezes, renunciar os meus desejos, não, vamos dar uma volta. E da mesma forma, a minha esposa também. Então, amor, então eu vou ficar contigo em casa hoje, vamos tirar um momento mais especial. Então, isso é muito importante, né? Nós se sentir mais e mais juntos, um ao outro, e principalmente para que não haja nenhuma decepção no nosso casamento. Irmã Daiane, falando a respeito da decepção e usando aqui o exemplo do seu esposo, Ziel, falando a respeito do trabalho, né, da lida do dia a dia, chega em casa, a mulher criou aquela expectativa, Ziel, e ela quer realmente dar aquela voltinha aí na casa da mãe, embora a gente tenha que cuidar um pouquinho com esse distanciamento social da pandemia, mas dar uma saidinha, fazer alguma atividade, ou em algum lugar, até de repente fazer aquela compra para casa. E ela conta que o marido chega em casa e esteja disposto a ir com ela, a fazer essa companhia. E é muito importante que você falou da questão da renúncia, né? Abrir mão disso. E a Michele falou no programa passado a respeito do homem que entende o seu papel de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Questão de renúncia, né? O Senhor Jesus, ele morreu por nós. Se a gente olhar esse ângulo, ele renunciou, né, a sua própria vida em amor. E isso é muito importante. Quando o marido entende isso, mesmo cansado, mesmo depois de um dia de trabalho, uma jornada árdua de trabalho, chega em casa, a mulher precisa que a companhia dele esteja ali presente. E aí, Daiane, o homem não vai. De repente, o homem não quer. De repente, ele fala, eu trabalhei o dia todo, não quero ir. Não é o caso do Ziel, né? Companheirão. Mas, de repente, ela se magoa com aquilo. Né? Não podemos até usar a palavra magoar. Ela se decepciona. Ela criou aquela expectativa com o marido, companheiro. E a situação deixa ela desanimada. Não, então eu não vou. Não, então deixa para outro dia. Ela fica meio tristinha ali. E como a mulher lida com isso? Porque a mulher é muito sentimental nessa situação. Como que as mulheres que estão nos assistindo e nos ouvindo pela Simplesmente Diferente 107,5 podem lidar com essas decepções? Realmente, no começo do casamento era difícil. Ficava triste, chorava, né? Só que a mulher sábia edifica e a tola derruba, né? Eu, no começo, ficava assim, meu Deus, né? Não quer ir comigo? O que eu... E acontecia alguma coisa, me decepcionava, chorava, só sabia o que fazer era chorar, né? Só que, em vez de ir lá, eu nunca quis levar nada para minha mãe, para meu pai. Mãe, ele não faz isso comigo, ele não vai lá comigo. Eu orava, pedia sabedoria de Deus, e com o tempo a gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo. Como o Osiel não gosta de fazer compra no mercado. E com um tempo eu disse, que ruim ir sozinha, mas com o passar do tempo eu amadureci uma coisa que ele não gosta. E eu detesto fazer uma coisa que eu não gosto. E eu entendi. E hoje eu volto, não tem problema nenhum. Eu entendo ele. E ele me entende também em outras coisas que eu não gosto de fazer, ele também não me cobra. É muito importante, né? É uma reciprocidade, até porque vocês chegaram num denominador comum, né? Um respeita o limite do outro, o gosto do outro, e isso é a vida conjugal, né? Os casais que estão aqui não vão brigar se não der para ir os dois juntos lá no lugar onde a esposa quer ir, né? Ou fazer uma compra, ou fazer uma visita, ou ir em algum lugar que ela deseja a sua presença. Mas se der para ir, é bom, né, Daiane? A companhia sempre é bom, né? É, muito bom. Então é importante a gente lidar com isso, porque estamos falando da reciprocidade. Se ela deseja a tua companhia, homem de Deus, vá com ela.
se esforce. Talvez não dê para ir em todas, mas opte em sacrificar algum tempo seu, até o cansaço, né, Uziel, para fazer com que a esposa sinta a sua presença, e é muito importante a sua opinião também em algumas situações. Michele, as mulheres que são sensíveis, que muitas vezes ficam chateadinhas, é comum das mulheres, não estou dizendo que são todas, né? Homens também têm o sentimento, alguns, de ficarem um pouquinho chateadinhos, mas a situação que é ligada à reciprocidade é aquela que nós falamos no primeiro programa com o pastor Rogério e também no segundo programa com o Erasmo e a Aline. Nós falamos a respeito da decepção no quesito de as pessoas imaginarem uma situação, né? Elas imaginam que o marido vai fazer aquilo, que a esposa vai fazer, mas falamos que nós não podemos esperar que o outro faça. O que lemos em Lucas 6,31 é que tudo que nós queremos que os outros nos façam, essas são as palavras de Jesus, nós temos que fazer, ou seja, nós precisamos fazer antes que as pessoas façam por nós. E isso vai ser a reciprocidade. Vai ser o quê? Uma troca, sem a gente querer que seja, automaticamente a pessoa vai retribuir. Se ela receber uma palavra de elogio ou carinho, com certeza ela vai retribuir uma palavra de elogio e carinho. Se ela recebeu uma ação, né, de incentivo, e eu vou falar aqui uma coisa que eu vejo muito acontecer com os casais que a gente aconselha em algumas conversas, é aquele marido, né, ou aquela esposa, que o marido chega em casa, ela está sempre pronta, Zé, é o inverso. Ela está sempre pronta para ajudar, né, para ajudar ele num problema na empresa, ou fazer alguma atividade, sempre pronta. Mas quando é com ela, o marido nunca está à disposição, né? Então isso não é reciprocidade, né? Reciprocidade. A reciprocidade é quando todos entendem a sua responsabilidade. A gente espera isso do companheiro e da companheira, né, Michele? Isso mesmo, com toda certeza. Bom, estamos falando a respeito da reciprocidade e relacionada a esse tema decepção. Decepção significa sentimento de tristeza, descontentamento, frustração pela ocorrência de fato inesperado. Bom, nós nos decepcionamos quando nós somos pegos de surpresa, como diz aqui, de fato inesperado. Então, vamos para a solução, então, da decepção dentro do relacionamento conjugal? É algo que a Aline falou no programa passado a respeito da comunicação. Solucionaria muitas coisas dentro do nosso relacionamento conjugal, não é mesmo, Daiane, Osiel também, Marlon, se nós utilizássemos a linguagem correta e falar para o cônjuge, porque muitas vezes, como o Marlon falou aqui, a Daiane citou alguns exemplos, né? O Osiel também, a respeito de chegar cansado do trabalho, por que não comunicar durante o dia? Olha, meu marido, vou te aguardar, porque quando você chegar em casa, eu preciso fazer determinada, e preciso de você, da sua ajuda, vamos fazer uma compra, enfim. É necessária a comunicação, e a comunicação, ela precisa ser, Marlon, para que não haja decepção, ela precisa ser assertiva. Então, é necessário que o casal se comunique e dizer, olha, não estou gostando disso que você está fazendo aqui. Não estou gostando dessa forma que você está conduzindo o nosso lar, espiritualmente falando também. Você, como sacerdote, você não está conduzindo o nosso lar da maneira com a qual, biblicamente, você não está utilizando o papel bíblico do marido sendo um sacerdote. Então, a comunicação ela vai ajudar muito na questão da decepção, porque a decepção é algo que a gente é pego de surpresa. Vamos lá. Porque a decepção, ela é algo que nós somos pegos de surpresa. Então, para que você não seja pego de surpresa, você precisa comunicar para que o seu cônjuge entenda. E que seja uma linguagem fácil, que você tenha esse acesso ao coração do seu cônjuge, para que tenho certeza que muitas coisas serão solucionadas quando você tiver clareza no que você for falar. Importante nós entendermos que reciprocidade é aquilo que você dá e acaba recebendo sem intenção. Não dá para dizer assim, ó, vou fazer aquilo para ela porque eu quero receber algo em troca. Eu vou fazer aquilo para ele porque se eu agradar ele, ele vai me atender quando eu precisar de alguma coisa. Não é troca de favor, gente.
não leve por esse ângulo. A gente acostumou-se a ouvir pessoas dizer, vai depositando, vai fazendo aquilo. Não é isso. O que o próprio Senhor Jesus diz, diz assim, olha, se vocês querem que as pessoas façam alguma coisa para vocês, vocês têm que fazer primeiro. Mas o querer não quer dizer que você vai receber. A expectativa é essa, né? Que a pessoa nos compreenda, retribua o carinho, retribua a gentileza, retribua o elogio, mas se não acontecer, você fez a sua parte. Quando falamos lá no comecinho do primeiro programa e do segundo programa, Ziel, falamos do casal de namoro, né? Do namorado, que todo mundo fazia juras de amor, promessas, elogios, até uns poemas. Eu já vi alguns poemas aí e cartinhas da Daiane para você, e você ali todo prosa, que tem uma carta lá do Ziel, que é só Oziel, muitos nomes ali, né? E 20 anos, o Oziel comentou aqui que eles estão casados. Vieram os filhos, né? A Kathleen, o Nicolas e o Vinícius. E aí, com certeza, muita coisa mudou nesse projeto. Mas claro que a gente deve alimentar a reciprocidade, o romantismo. Não deixar cair numa rotina, como falamos no programa anterior. E as decepções têm que ser tratadas, assim como a Michele falou, com diálogo e com seriedade. Muitas vezes a mulher, e até propriamente o marido, fica por um período de tempo meio chateado, não quer mais tocar no assunto, né? Fica num cantinho e não age de uma forma, e age meio áspero, né? Meio calado. É aquele momento que ainda não se tratou a situação. E isso pode estar impedindo a pessoa pensar. Nesse quesito aqui que eu vou falar, os nossos amigos do Facebook e também do YouTube, da Rádio 107, talvez estejam se identificando com isso. Aquela situação que acontece, Michele, Oziel e Daiane, e as pessoas ficam pensando, eu fazer para ele? Eu não. Já fiz uma vez e ele não recebeu bem, eu fazer para ela, para quê? Eu fui fazer um dia, eu fui elogiar um momento, eu fui agradar, fiz de tudo para agradar, e olha o que eu recebi em troca. E olha o que eu recebi, nada, nem um agradecimento, nem um beijo, né? Nem notou que eu fiz com tanto carinho. Nós devemos entender que o relacionamento, ele pode passar em algum momento por isso, pelas frustrações, pelas decepções, que não são motivos para vocês não tentarem mais fazer o bem, não tentarem mais agradar o marido e a esposa. Usem isso como uma ferramenta positiva. E não deixe que o desânimo tome conta de vocês. O desânimo ligado à decepção de algum pensamento ou de alguma expectativa que você teve da esposa e do marido não deve ser motivo para a reciprocidade não acontecer. Continue acreditando que vale a pena você ter uma atitude assertiva com o seu marido e com a sua esposa. Não deixe de dar o elogio, não deixe de valorizar, de maneira alguma deixe o comodismo permanecer na sua vida e pratique a boa conversa. E quando sentir aquele sentimento negativo, de divisão, eu não quero saber agora, não quero falar com você, coloque diante de Deus e diga, Senhor, eu não quero sentir isso pelo meu marido, pela minha esposa, não quero ficar com esse desânimo na minha vida conjugal. Quero sim tornar o meu marido um homem feliz, tornar a minha esposa uma mulher feliz, porque isso é um motivo a qual eu me casei. Michele, falamos sobre isso nos programas, 3 programas falando sobre a reciprocidade no casamento. E entendemos que toda essa situação gera em nós o quê? Uma mudança de atitude. Se estamos vivendo hoje a pandemia, e se a pandemia está servindo para nós como lição, para a gente olhar para dentro da nossa casa, para o nosso casamento, e entender o valor que ele tem, e que ele não deve entrar numa rotina. E nós não devemos deixar as picuinhas, as decepções tomar o espaço. O que poderíamos falar para esses amigos do YouTube e do Facebook e da Simplesmente Diferente, para que as pessoas, as famílias, entendam o real significado da reciprocidade, que é dar e receber.
retribuir ações e palavras. Então, na verdade, nós sabemos que a decepção dentro do casamento e dentro do convívio familiar também é inevitável. Em algum momento na nossa história, nós estamos casados há 19 anos, passamos por momentos os quais nós nos encontramos decepcionados, porque criamos as expectativas. Mas veja bem que Deus não trabalha com a nossa expectativa. Deus trabalha através da palavra de Deus. Então, que as nossas expectativas estejam voltadas para o plano de Deus original do casamento, que é viver este amor, como bem disse o Marlon aqui, um amor de renúncia, um amor de entrega. Assim nós vamos com toda certeza usufruir da reciprocidade verdadeira e bíblica que descreve a palavra de Deus. Então, acredite que vale a pena você fazer a sua parte no casamento. Vale a pena você acreditar que se você fizer o que está no seu coração, a sua esposa, o seu marido, vai retribuir da mesma maneira. Falei nos programas anteriores aqui, comentamos sobre isso. É a lei da semeadura. Se você colocar amor no seu casamento, você vai receber amor. Se você colocar respeito, você vai receber respeito. Se você colocar valor na pessoa que Deus te deu, com certeza ela também te valorizará. Então é importante nós acreditarmos na reciprocidade no casamento. E nós queremos orar com vocês que estão conosco na audiência pelo canal do YouTube e também pelo Facebook da EADIO e pela rádio 107,5 FM. Falamos 3 mensagens sobre reciprocidade no casamento. E eu creio que Deus abençoou você de uma forma especial. Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, apresentamos, meu Deus, essa série de mensagens, aonde o Senhor falou ao coração de todos que estão diretamente e indiretamente ouvindo a programação. Abençoa, Pai querido, este casal, esta família. Alcance o Senhor com a tua misericórdia, com a tua bondade. Dá para eles, meu Deus, a decisão de entrar, Senhor, em acordo e viverem a reciprocidade no casamento de uma maneira, Senhor, meu Deus, espiritual, física e emocional. No nome de Jesus, apresentamos a cada um agora e que o Senhor possa abençoá-los no nome de Jesus. Amém. Queremos então agora ouvir as considerações finais da dupla Uziel e Daiane, da irmã Michele. Já quero agradecer aqui a você que esteve conosco na audiência, ao nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior, irmã Maria Helena, ao nosso primeiro coordenador, pastor Rogério Gravieski, doutora Raquel Gravieski, a todos os demais irmãos que estão sempre na audiência, líderes do departamento de casais, pastores, ao Misael, que sempre nos ajuda na parte técnica, pastor Cássio Rutz, pastor Eliseu Melfior, irmã Janaína Melfior e todos vocês. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Michele, suas considerações finais. Eu louvo e agradeço a Deus por mais uma quarta-feira estar aqui com você. E você que esteve conosco até o final dessa programação, não deixe de compartilhar essa programação e marcar alguém especial para você. Deus abençoe. Irmão Ziel, suas considerações finais. Queremos agradecer o carinho, o convite, pastor Marlon, pastora Michele, nosso querido pastor Rogério Gravieski, que é o nosso coordenador geral, e a todos que participaram, que Deus possa abençoar cada um. Irmã Daiane, suas considerações finais. Quero agradecer, a todos que estiveram nos assistindo nesse momento e a vocês por ter convidado nós para participar. Agora vamos ouvir mais um louvor então da dupla Uziel e Daiane, e com esse louvor nos despedimos desse programa. E quarta-feira que vem às 22 horas, Conexão Ágape, uma aliança com você. Unidos lado a lado, Deus fez você pra mim e eu pra você. Você orou, pediu e Deus te respondeu, e agora eu sou seu. Eu sempre vou te amar e vou te respeitar até o fim. Unidos no amor, sempre com o Senhor, nós vamos caminhando assim. Que
é instituição, é a família então que Deus criou pra amar. Família abençoada, com Deus nessa estrada vamos caminhar. Sem Deus no casamento parece um tormento que não vai ter fim. Mas juntos vamos sim amar até o fim, até Jesus voltar. Eu e você, Você e eu e você, você e eu, nós juntos vamos sim amar até o fim, até Jesus voltar. eu e você, Você e eu e você, você e eu, nós juntos vamos sim amar até o fim, até Jesus voltar. Nós juntos vamos sim amar até o fim, até Jesus voltar. Unidos lado a lado,